Vou fazer um breve resumido do currículo da Vanessa, né? A gente se conhece no passado também, né? A gente fez um vídeo muito legal, um assunto um pouco diferente, mas nesse mesmo mundo, né? Então, a Vanessa Tomazelli, ela é engenheira agrônoma e analista ambiental e tintureira, fundadora da Pano da Terra, onde também ministra vários cursos, né, Vanessa? Uhum. E agora, gente, eu vou fazer minha autodescrição, primeiramente, antes de passar a palavra para a Vanessa. Então, meu nome é Amanda Zarini, eu tenho 27 anos, tenho descendência italiana e portuguesa, a cor da minha pele é branca, eu tenho cabelo de tamanho médio, castanho, tenho franja, ele é ondulado e está solto no momento, o formato do meu rosto é oval, eu tenho os olhos tamanho médio, vamos dizer, sobrancelhas castanhas, meu nariz ele é tamanho pequeno, e minha boca também é um tamanho médio, vamos dizer, em formato de cupido. Eu tenho um piercing no septo também. E eu tô usando uma camiseta branca, sentada numa cadeira preta, atrás dá pra ver uma parede branca atrás de mim, e eu estou utilizando um fone headset. É isso, eu vou passar a palavra então pra Vanessa, tu faz tua autodescrição e depois a gente começa a nossa conversa. Então, boa tarde a todas e a todos. Obrigada, Amanda, mais uma vez pelo convite. Fico muito feliz em participar. Então, minha autodescrição aqui, me chamo Vanessa Tomazelli, tenho 38 anos, descendência italiana, cor da pele branca, levemente bronzeada, cabelo cacheado, azul, Chanel, acima dos ombros, sem franja e está solto. Formato do rosto oval, sobrancelha bem marcada, nunca feita, olhos castanhos pequenos. Nariz comprido e fino, boca média, formato de coração. Sem maquiagem, usando regata preta e camisa jeans com efeito tie-dye artesanal com índigo vegetal feito por mim mesma. Eu estou no cenário da Pano da Terra, onde tem uma estante de livros, uma grade com amostras de tingimento natural e uma planta que é uma costela de Adão à minha direita. Bom, a minha descrição É isso, então. Nosso assunto de hoje, então, gente, como estava no card anteriormente, é relações humanas e meio ambiente, né? Eu acho que eu quero começar perguntando, assim, né, um pouco sobre a tua marca, que tem muito a ver com o manual, né? Tudo a ver. Falar um pouco da tua história com o manual e a tua marca. Acho que é importante a gente saber, primeiramente. Tá bom. Bom, a Pano da Terra foi o resultado assim de uma inquietação que eu tinha como funcionária pública na lista ambiental, que vinha de um governo que foi o anterior, que nos deixou 4 anos com salário atrasado, parcelado, aí muitos colegas passando por dificuldades em função disso, mudanças nas normas ambientais em desfavor do meio ambiente, digamos assim, uma desconstrução dos nossos sistemas, né, ambientais, de gestão ambiental. Então, nesse órgão eu trabalhava exclusivamente com vegetação nativa, né, e então vinha aí de um processo de desgaste, o meu trabalho que eu sempre gostei já não tinha muita motivação e eu sempre tive vontade assim de fazer algo mais, né? Foi surgindo uma vontade de ter algo próprio, mas não sabia direito o que, né? Então comecei a construir uma ideia, né? E como as ideias, né? Como acontece muito quando as ideias vão para o campo, né? Os projetos vão mudando conforme a gente vai conhecendo, né? A proposta, né, conhecendo o que a gente planejou e conhecendo de fato como as coisas vão acontecendo, né? Então, a Pano da Terra iniciou como uma marca de camiseta orgânica com estampas de espécies ameaçadas de extinção, espécies nativas ameaçadas de extinção, com uma proposta de repassar 10% do valor das vendas para iniciativas que trabalhassem com essas espécies retratadas. Então, em geral, ONGs e institutos aí que fazem pesquisas com animais e plantas, né,
ameaçados de extinção. Mas aí, né, eu não, como agrônoma, então não sou do meio da moda, do meio têxtil, enfim, mas eu, como analista ambiental, embora sempre com foco em vegetação, eu sempre tive, né, por essa experiência no órgão ambiental, noção, né, dos parâmetros, das questões que envolvem o licenciamento ambiental também, tá? Que ambiental envolve uma série de outras atividades. E, obviamente, você não precisa também ser entendido de meio ambiente, né? Hoje em dia está muito posto, já está dado que a indústria têxtil tem um peso grande na poluição da água, né? Então, de toda a água que é poluída, uma boa fatia vem aí da indústria têxtil, tá? O uso aí de metais pesados, de substâncias que são difíceis de tratar, né? O efluente, de remover do efluente depois. O efluente, então, é a água toda a água usada para alguma atividade, que ela sai do seu estado potável, digamos assim, ela passa a ser efluente, né? E aí esses resíduos, eles deixam uma carga bastante... uma carga química, né, que extrapola os parâmetros para lançamento desse efluente e é custoso fazer esse tratamento. Então, não é difícil que em países onde a legislação ambiental não seja, né, não tem uma legislação ambiental tão forte, fiscalização e tal, não é difícil que esse efluente seja lançado sem qualquer tratamento, né? Então, ciente dessa situação, eu só tinha camiseta branca na marca e foi a partir disso que eu fui buscar o tingimento natural. E, né, então, a marca passou a usar camisetas coloridas feitas artesanalmente, usando plantas, né, exclusivamente plantas. O tingimento, assim, ele me cativou muito porque une diversos conhecimentos que eu trazia da profissão, seja agronomia, seja a parte ambiental do trabalho, né, como analista ambiental, e também até memórias de infância, eu cresci no meio rural, então conectou ao meu gosto pelo fazer artesanal, manual, né, eu tive uma época, fazia, até coloquei aqui no meu roteiro, eu fazia crochê e tricô, né, para vender também. Enfim, conectou muitas coisas e acabou que a Pano da Terra foi... em um determinado momento, eu decidi deixar de lado a produção de camisetas, porque eu vi, assim, o quanto o tingimento em si era uma ferramenta muito mais impactante para ser aquele veículo de educação ambiental para falar de espécies nativas, do que as camisetas, as estampas das camisetas, né? Eu vi, assim, no tingimento natural uma aptidão, né, inerente aí a essas técnicas de fazer essas conexões da origem das coisas, que é justamente o tema que a gente vai trazer aqui na minha fala hoje, né? As relações humanas com o meio ambiente. E eu vi nessa ferramenta, assim, uma ótima oportunidade para manter aquele propósito que a Pano da Terra tinha inicialmente de falar de preservação de espécies nativas. E acho que foi uma escolha acertada, então, porque as camisetas realmente elas não tinham assim um impacto significativo em termos de abrangência de público. Já o tingimento natural, o simples fato de ensinar o tingimento, seja gratuitamente, né? A gente sempre tem a cada 2 meses aí workshops, cursos compactos na forma gratuita, né? E um curso mais aprofundado que é pago. Então, desde que se converteu para esse ensino do tingimento natural, eu sempre oportunizo muito essa fala, né? Da onde vem essa matéria-prima, a importância na escolha desses corantes, fazendo todas essas conexões, tá? Então, hoje a Pano da Terra exclusivamente ensina a fazer tingimento natural, seja para artesãs, para quem quer como um hobby, uma terapia, seja para quem está montando uma marca. E também a gente oferece o serviço de tinturaria natural, mas de uma maneira bem restrita, assim. A gente tem uma marca parceira que a gente atende exclusivamente,
e, eventualmente, quando o tempo permite, a gente faz alguns trabalhos para outras iniciativas. E é isso. E eu acho tão rico esse teu conhecimento todo ambiental e colocado na moda, assim, porque conhecer tanto sobre o meio ambiente e plantas, enfim, e todo o impacto, acho que é bem interessante para quem está na moda, enfim. E a gente vai falar mesmo sobre essa relação humana com a natureza, com o meio ambiente. Legal. E eu queria saber, assim, primeiramente, qual que é a importância, assim, dessa nossa conexão, desde, assim, de sempre com a natureza? Eu preparei aqui um fio de pensamento, trazendo alguns fatos históricos aqui, porque eu gostaria justamente de... aqui você sumiu daqui, eu não sei se eu estou aparecendo para as pessoas, só para checar isso, antes de eu começar a falar. Eu acho que sumiu, voltou. Aí não tá, beleza. Bom, então eu queria trazer para a gente entender um pouquinho melhor a relação que a gente tem hoje, né, com o meio que a gente vive, né, com a nossa casa, né, com a natureza em si, alguns fatos históricos, né, desde os primórdios, né. Principalmente quem é vegetariano e vegano escuta muito falar por aí, né? As pessoas ali tentando te convencer a não ser que você precisa de carne, disso, daquilo, e também não estou aqui para levantar bandeira nenhuma, só estou trazendo como um exemplo. Mas é muito comum, né? Quem não come carne ouvir, né? Mas a gente tem presa porque a gente não sei o que, a gente precisa, a gente era caçador. E aí eu queria dizer, era coisa nenhuma. Hoje, né, muita gente, inclusive, acha que porque a gente não caça mais, a nossa fisiologia mudou, e, né, por isso que a nossa presa, ela não é tão, né, ela é retraída, isso, aquilo. Na verdade, a nossa fisiologia humana, ela não mudou muito desde os homens das cavernas, tá? Ela praticamente não mudou. Então, o nosso organismo, o nosso metabolismo, hoje, ele é o mesmo daquele homem, daquele ser humano, salvo, obviamente, algumas características de feições que foram mudando e tal, mas é basicamente a mesma estrutura, a mesma fisiologia, tá? E antes do fogo, né, o grande divisor de água para o de águas, né, o grande divisor aí para o ser humano foi a, digamos, domesticação, o controle do fogo, que inicialmente não era natural, né, não saiu fazendo fogo do nada, né. Não sei se vocês já assistiram aquele filme super antigo, que tem basicamente a minha idade, que é a Guerra do Fogo, né? Que mostra lá os seres humanos nos primórdios carregando lá uma tochinha, preservando uma pequena chama para poder replicar o fogo e manter o fogo sempre vivo, porque eles não sabiam fazer o fogo. Mas antes do fogo, a gente praticamente fugia, né? A gente não tem a velocidade de um predador, a gente não tem as presas reais de um predador. A gente passou a comer mais carne porque a gente passou, a partir do fogo, a cozinhar ela, né? Quem aí gosta de carne crua sangrando, né? É um bife mal passado. E olha lá, mesmo, né? Um sushi, um ceviche, enfim, tem alguns preparos, tem lá o gengibre, tem o limão, tem isso, aquilo. Porque comer carne mesmo sangrando do bicho morto, a gente guarda isso, né? Então, a gente passou a caçar porque o fogo permitiu. A gente passou a desenvolver a inteligência porque o fogo permitiu. Porque o fogo foi a nossa defesa, a nossa arma, passou a ser a nossa defesa e a nossa arma para repelir o predador. O fogo permitindo que a gente parasse sem ficar com medo de ser atacado por um predador de verdade, né? Repelindo, então, toda e qualquer ameaça.
a presença do fogo passou a permitir que o ser humano um pouco mais despreocupado, né, deixando um pouquinho aquele medo de lado, passou a desenvolver a inteligência. E a partir daí que começa a artificialização da nossa vida, né? Porque a gente passou de coletores, né? Coletores de tudo que a gente via pela frente que podia comer, né? Essa possibilidade de parar, então, nos possibilitou pensar em preparar a carne, em pensar em como caçar um animal que fisicamente a gente não tem capacidade, só pelo nosso aparato físico, porque um predador de verdade ele tem aparatos físicos para isso, ele vai ter garras presas, né? Velocidade, visão noturna, todas essas, audição super aguçada, visão super aguçada, todas essas coisas que nós não temos, né? Então, o fogo foi o grande divisor. Sem ele, eu arrisco a dizer que seríamos ainda uma espécie predada e olha lá, né? Mas, enfim, com isso, então, o ser humano passou a sentar, e aí veio, né, pulando aí milhares de anos na história, a viver em tribos, né, a se espalhar mais pelo mundo, né? Então, com o fogo permitiu o ser humano viver em regiões mais frias, geladas, né? Com a caça, de fato, passou a usar as peles dos outros animais para se proteger. Olha só, né, que curioso, para a gente viver, então, num ambiente ártico, num ambiente com neve, enfim, o que possibilitou isso, né? Passar a usar a pele do outro animal, que naturalmente, né, tinha esse aparato para se proteger da neve, né? Então, foi o fogo, né, que permitiu que hoje a gente esteja aqui nessa conversa. Passando, então, milhares de anos à frente, deixando as peles de lado, essa possibilidade de assentamento, de ser nômade para desbravar outras regiões, mas depois o que permitiu o ser humano a deixar de ser tão nômade foi a agricultura. Então, quando percebeu que podia coletar uma semente, cultivar, e aí passou a desenvolver técnicas de armazenagem de alimentos para superar a estação fria, estação de escassez de alimento. E aí eu já quero fazer e a partir disso também começar a desenvolver os primeiros tecidos, né? Usar as fibras de algodão, da lã, enfim, todas as fibras aí antigas, né? A seda é um pouco menos antiga, mas também aí data de 2.000, 3.000 anos, né? Uma janela aí aproximada. E criar todos esses aparatos de vestimenta, além das peles que a gente roubava dos outros seres para se vestir e se proteger, basicamente, né? E fazendo já um grande salto aqui para a nossa era moderna, já que eu falei de agricultura, vamos comparar então a vida numa tribo com a vida moderna aqui, né? A gente tinha então na tribo os trabalhos divididos, então se precisava de comida, de preparo de comida, onde que faz a comida, qual é o vasilhame, quais são os utensílios para fazer a comida. Se a tribo ela usa um tipo específico e cada tribo tem sua vestimenta característica de acordo com o que tinha disponível na natureza naquele local, né? Então, aqui na América Latina, a presença das espécies de algodão nativas permitiram desenvolver, então, os tecidos nativos daqui, com aparência nativa daqui, coloridos com as plantas e outros recursos de cores daqui. E assim em cada tribo distribuída, né, cada povo distribuído na humanidade. Desde o alimento, os utensílios, a vestimenta, os aparatos de pintura, né? Os adereços, enfim. Tudo isso através de recursos de cada local e por isso cada povo com a sua aparência, seus aparatos, suas formas similares, né? De
de cultura, enfim, e de uso e relação com esse meio. Então, numa região onde a gente tem estações marcadas, né, onde numa estação a gente vai ter abundância de alimento, na outra estação a gente tem escassez, foi então se desenvolvendo as técnicas para armazenar alimento, enfim, chegou a primavera, então tem que plantar o milho, ou lá na Europa tem que plantar batata, enfim. Cada região tem as plantas que cultivava e sabia exatamente a época para fazer esse cultivo, quanto tempo é o ciclo daquela planta, a colheita, o processamento, o pilão manual, né? E isso com o tempo foi desenvolvendo, até que se criaram então os queijos, né? Os embutidos mais rudimentares, tudo para armazenar alimento. E aí hoje, como é isso? Né? E aí a gente já começa a observar essa desconexão com o natural. Porque hoje a vida moderna, a gente busca o alimento, a caça, a coleta num supermercado, onde a tecnologia, o melhoramento genético, as pesquisas em agricultura permitiram que a gente excluísse a sazonalidade dos principais produtos que a gente tem, tá? Então, um ser humano moderno que não trabalha diretamente com algo específico de agricultura, de cultivo, enfim, ele vai no supermercado e ele gosta de cenoura, ele quer a cenoura, ele não sabe quando que planta a cenoura, quanto tempo é o ciclo, ele vai entender a sazonalidade de um alimento quando é um alimento que não é cultivado em larga escala. Por exemplo, o abacate. Hoje em dia, o abacate já está muito mais presente na nossa alimentação, em termos de você poder comprar no supermercado, né? Ele é um alimento que, há não muito tempo atrás, não era assim tão valorizado, pelo menos é a minha percepção, assim, né? E também, claro, isso varia de região para região. Eu venho de outra região, pelo menos não era assim. Mas o fato é que o abacate, a gente percebe a sazonalidade dele. A pitaia, que é uma fruta que está mais famosinha agora, a gente percebe a sazonalidade dela. Por quê? Porque fora de época ela está caríssima. Porque o abacate fora de época, quando tem, está caríssimo. E agora que está na época, a gente vai lá e encontra em quantidade, a um preço mais acessível, tá? Então, a primeira desconexão que eu queria trazer aqui é com o alimento, né? Um agricultor, e até mesmo na zona rural, muito disso também tem se perdido, dependendo do porte da propriedade rural, enfim. Mas na propriedade rural, o agricultor, a agricultora, eles sabem, agora a gente tem que plantar a batata doce, a pipoca, o amendoim, a gente tem que manter uma população de galinhas se a gente quiser ter ovo o ano inteiro, e também tem safra, tem épocas que as galinhas colocam mais ovo, tem épocas que colocam menos. Se a gente quer comer carne o ano inteiro, quantos bois a gente precisa engordar por ano para o tamanho da nossa família? E, além disso, se consome o boi inteiro, não tem essa de comprar só o coxão mole, só o filé, só a costela, né? Se come o boi inteiro, até a buchada, né? Se processa, se faz tudo e se aproveita tudo. A mesma coisa o porco, né? Se aproveita basicamente tudo do porco. Enfim. Mas até isso no meio rural vem se perdendo essa cultura em muitos espaços, porque tudo ficou muito setorizado, mesmo no meio rural, né? Tudo ficou muito setorizado. Mas, obviamente, todo agricultor vai ter lá seu porquinho, suas galinhas e sua hortinha ou seu pomarzinho. Então, ainda guarda um pouco dessa relação e entendimento com a sazonalidade das coisas, né? Ainda tem algum nível de conexão. Já o ser humano moderno, né? Quantas vezes a gente ouviu falar na cidade grande a criança cresce achando que o leite vem da caixinha e não da vaca, né? E aí eu queria trazer todas essas conexões com a vestimenta, que é o que interessa aqui, para falar de roupa, né? De peças de moda, desse setor todo, né?
Então, lá na tribo tinham, né, como na tribo também cada um tinha a sua função, então tinha lá o grupo de mulheres, enfim, que faziam então essa fiação artesanal, essa tecelagem, né, nos povos aí antigos, a tecelagem, o tricô, o crochê, né, essas outras formas de tecer, macramês, enfim. Todas essas milhares de técnicas, rendas e tudo mais. Então, tinha um grupo, essa conexão ainda era muito presente, porque para você ter aquele fio de algodão ou aquela lã, você precisava, antes disso, plantar uma semente na terra, cuidar dessa planta, colher, processar, fiar, tecer, colorir, costurar, enfim, não costurar da forma que a gente entende, né? Mas essa construção toda aí. Então, imaginem aí as ferramentas rudimentares de quando tudo isso começou, né? E se desenvolveu aí técnicas que têm milênios, né? Já que a gente tem aí registros históricos disso de 9.000 anos, por exemplo. Então, perceba que para você ter uma roupa nessas épocas primitivas, você precisava fazer todo o ciclo. Dentro daquela tribo, você tinha muito presente todo o ciclo, da onde vinha cada coisinha, né? E isso veio até a Revolução Industrial, assim foi, tá? E mesmo nessas épocas, é preciso também trazer uma questão assim, que algumas coisas mais raras, mais difíceis de se obter, já eram elitistas, já eram para poucos, né? Então, até 1500, as cores mais raras, por exemplo, eram somente para nobreza, pura nobreza, o rei, a rainha, os príncipes, princesas, né? Então, um vermelho, um roxo, um azul, tintas caras, difíceis de se obter, eram só para nobreza, né? A partir de 1500, com as grandes navegações, que na Europa, pelo menos, os europeus passaram a ter acesso a outras culturas, outras formas de extração e uso de tintas. O pau-brasil, o nosso pau-brasil, por exemplo, que era muito mais uma tinta muito mais potente, de rendimento melhor do que os vermelhos que eles tinham acesso até então. Então, passou a democratizar um pouquinho mais, mas só um pouquinho. Então, passou da nobreza para os burgueses, que com as navegações, então, tinham recursos e também passaram a ter acesso aos melhores tecidos, às melhores fibras e às melhores tintas, né? E isso, então, foi até a Revolução Industrial. E foi a Revolução Industrial, então, que deu início a essa nossa desconexão, né? Porque tudo passou a ser produzido em série, em grande quantidade, e as pessoas passaram a ter acesso facilitado ao que antes era da nobreza, dos poderosos, dos reis, rainhas, enfim. E isso para tudo, né? Inclusive para vestimenta, né? Então, lá no início da Revolução Industrial, então, essas tecelagens todas, esses beneficiamentos, processamentos todos, passaram a ser feitos por máquinas, né? Então, de uma forma mais rápida, né? E aos pouquinhos aí, ao longo desse último século, um pouquinho mais, democratizou isso. Até, digamos que ali pelos anos 90, aí eu já não sei precisar exatamente a data, enfim, não é a minha praia, mas aí dos anos 90 para cá, as redes de fast fashion, então, explodiram, né? Acho que foi mais ou menos isso, né? A ideia aqui não é trazer datas precisas, mas só trazer o fato em si. Só que aí tá muito legal essa democratização, muito bacana, permitir que todas as pessoas possam ter acesso a alimento, né, a vestimenta, isso é muito bom, né? Isso é muito bom, essa horizontalização do acesso às coisas. Só que aí chegou um momento que ultrapassou a necessidade,
né? Então, hoje, até pouco tempo atrás, e eu sinto que um pouquinho isso tem mudado, sobretudo agora com a pandemia, muitos questionamentos, enfim, talvez mude o rumo com mais rapidez, enfim. Mas ultrapassou a necessidade. Então, a gente passou, ok, agora todo mundo tem acesso a muita coisa, mas chegou um ponto que ultrapassou. Então, principalmente em termos de vestimenta, com toda essa coisa que está posta da vida moderna, do ter, do parecer, né, da moda como uma ferramenta de mostrar status, né, a aparência, padrão de beleza, todas essas coisas que vocês sabem muito melhor do que eu, ultrapassou o nível da necessidade, né? Então, hoje é muito fácil e o acesso à roupa da moda, a tudo isso, e aí hoje o ter passou eu vejo assim muito que tem até estudo, né, falando disso, que mostram isso, o quanto essa nossa necessidade de ter é uma necessidade para suprir algo, né, alguma falta, às vezes, né, questões emocionais, então você desconta ou na comida ou no ter coisas, né? E aí, ou nos dois. Pessoas que têm compulsão por comida ou compulsão por compras, enfim, geralmente está relacionado com suprir algo, né? Um prazer momentâneo, né? Enfim. Já fazendo uma associação. Não te cortando, eu gostaria de fazer uma pergunta que está dentro do teu assunto agora. Eu quero saber, assim, quais foram as principais consequências para o ser humano e também para a natureza quando começou a ocorrer essa desconexão, né? Beleza. Acho que é bem importante falar isso. Exato. Então, assim, com esse grande consumismo, então, que passou do nível da necessidade, afinal, quantas peças de roupa a gente precisa, né? Quanto alimento a gente precisa, muito desperdício no mundo também. Esse acesso muito facilitado, que foi o que cortou a relação com a origem das coisas, né? Então, quando você vai e compra uma camiseta ou qualquer peça de roupa, você não tem qualquer noção, se você não pesquisa, obviamente, e o que às vezes não está muito conectado com conhecimento mais popularizado, você não faz a menor ideia se é um algodão, da onde veio, como foi cultivado, quanto tempo leva o beneficiamento do fio, aquela tecelagem, que produto foi usado, qual o impacto de tudo isso, né? Você simplesmente não tem referência, a não ser que você pesquise muito e olha lá. Às vezes tem coisas que é difícil ter acesso a certas informações mesmo, né? E aí você pensa, olha o tanto de coisa que a gente consome para ir atrás de tudo, para entender da cadeia produtiva de cada coisa. Da cadeira que eu estou sentada, da mesa que o meu computador está, do meu computador. E tudo isso veio da natureza, né? O plástico veio da natureza, veio lá das profundezas, do petróleo que a gente extrai, processa e blá, 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 né? Então, essa perda de referência, toda essa vida artificial, acho que inconscientemente faz a gente acreditar que a gente não precisa da natureza. E talvez inconscientemente seja algum tipo de mágoa, né? Porque a gente não era lá os caçadores, predadores, os melhores predadores lá do passado, né? Se não fosse o fogo, a gente não estaria aqui, provavelmente, né? Então, a gente tem a sensação que a gente não precisa, né? Mas tudo vem, né? Tudo que a gente construiu, processa, beneficia, toda essa tecnologia, ela é construída com o que tem aqui, né? A gente não tem matéria-prima alienígena, né? Tudo está aqui, tudo foi extraído, explorado, minerado, cultivado, processado a partir de recursos naturais daqui. Mas qual que é a grande... se tudo é daqui, tudo fica aqui, a gente só está transformando, volta para o meio ambiente, está tudo bem. Só que a gente tem que entender o que essa relação de quantidade, né?
de exploração do que é possível renovar, que são então as fontes renováveis, e do que não é possível renovar, como o petróleo, né? E tudo está muito ligado ao tempo de tudo, tá? Então, eu queria trazer um pouquinho de novo essa história da tecelagem. Se a gente tivesse que fazer todo o ciclo para produzir uma blusa, né? Uma blusa de lã, né? Criei minha ovelhinha, consumi a carne, usei a lã para tecer uma blusa, enfim. Quanto tempo isso levou para eu ter essa blusa no meu corpo, né? Para você ir na loja comprar, é isso aqui. Na internet, então, uau, né? Deu vontade de comprar, abriu o celular, colocou lá blusa de lã cor tal. Se você tem um cartão de crédito, tá feito, né? O negócio. Instantâneo, né? Então, eu vejo que tu fala qual é o impacto disso, né? Primeiro que o impacto ambiental é a exploração em massa de recursos sem uma real necessidade para uma população humana absurdamente grande, porque essa vida moderna permitiu essa ampla reprodução, tá? Então, na natureza, quando uma população de qualquer espécie não encontra dificuldades de sobrevivência, ou seja, tem segurança, alimento em abundância, né? O que sobra? Condições perfeitas para reproduzir, né? Então, voilà, acontece com qualquer população de qualquer espécie, né? Qualquer população de qualquer espécie. Então, o ser humano, com essa artificialização de tudo, criou para si um ambiente favorável para a reprodução e que claramente precisa ter um freio, um controle populacional, que as previsões indicam que isso vai começar a acontecer, ou seja, essa população vai começar a reduzir lá por 2100. São as previsões, né? Até 2050 a gente vai chegar, não me lembro direito do dado das projeções, mas tipo 10, 11 milhões. A gente está em 8 e alguma coisa, né? Então, até 2050, 10, 11 milhões, enfim, acho que é isso. Mas que isso só vai retrair a partir de 2100. Só que até lá, como é que vai estar? Como é que vai estar o ambiente? Como é que vão estar os recursos, né? Se imediatamente a gente não começar a usar essa nossa inteligência, a usar de fato a nossa inteligência. Porque eu vejo assim, há muita gente falando, mas trazendo aqui com o que eu trabalho, tingimento natural não é um negócio para você escalar, usar em grande quantidade, usar numa indústria. Tem toda a questão das máquinas, do setor, dos funcionários, das pessoas que sobrevivem desse trabalho e tal. Tem sim, mas cadê as pesquisas científicas desenvolvendo tecnologia para usar esses corantes naturais numa escala maior e não apenas de uma forma artesanal? E eu coloco esse questionamento para absolutamente tudo, tá? Eu escutei muito na agronomia sempre teve, assim, duas correntes, né, do convencional e do agroecológico, do orgânico, né, e a gente sempre taxado de bicho grilo, isso não funciona, isso só funciona em pequena propriedade. E hoje já tem aí pioneiros fazendo pesquisas, colocando em campo, já mostrando que é possível uma agricultura menos impactante em larga escala, sim. E, ademais, além de simplesmente pensar em larga escala, pensar em colocar o fator humano nisso, que a gente não precisa que tenham máquinas para tudo, né? Que o ser humano esteja presente, obviamente, com o auxílio de máquinas, porque, né, a gente não quer ter escravos, a gente quer ter pessoas felizes, orgulhosas do trabalho que fazem, né? Então, sim, a gente quer o auxílio das máquinas, da tecnologia, mas de uma forma socialmente mais bacana, mais legal e justa para todo mundo. Então, os impactos são esses, né? Em geral, não só no meio têxtil, na agricultura, em todos os setores são muitas máquinas, muitos trabalhadores explorados,
muito dinheiro concentrado, muita concentração de renda, distribuição, embora a gente tenha acesso a muitas coisas, a gente segue com uma desproporção, assim, de poder aquisitivo, né? Então, a gente tem acesso facilitado a tudo, mas ainda temos coisas, né, materiais, produtos que são super elitistas, e eu até achei engraçado há um tempo atrás um post que eu li de alguém que defende o mercado financeiro e tararã, que na Argentina colocou preço limite de iogurte, daí não tem mais acesso ao iogurte grego, só ao iogurte comum. Porque, enfim, os produtores, as indústrias de laticínios, obviamente, se tem um limite de preço, ficou inviável produzir o iogurte grego. Mas quem que tinha acesso ao iogurte grego, né? E, na verdade, eu não estou aqui questionando nada, mas só para um exemplo simples e prático, né, de como as coisas são ainda muito mal distribuídas, né? Por que não, então, facilitar o acesso a todos do iogurte de melhor qualidade, que não vai ter o químico, que não vai ter o corante artificial que vai prejudicar a pessoa, né? Outra coisa que eu queria te perguntar também, assim, tudo que tu falou retrata esse nosso desperdício da compra rápida, como tu falou, porque a gente não tem o colocar a mão na matéria-prima, o fazer, não tem o tempo gasto, o amor pela matéria. Exato. E, consequentemente, marcas que têm esse trabalho mais lento e que são artesanais são considerados, entre aspas, caros, né? Mas que, na verdade, não são. A cadeia é muito mais justa, vamos dizer, e orgânica também. Mais horizontal, né? Exatamente. Mais horizontal, porque você tem a conexão com a origem, né? E por isso que tem o preço que tem que ser. O que acontece? Essa facilitação, essa mecanização, industrialização, além do impacto ambiental, da grande exploração de recursos, a gente tem aí ciclos lineares, que a gente chama na indústria, né, que é do berço à cova, sem pensar na origem, sem pensar no final do produto. A única coisa é oferecer um produto. Então, hoje já vem crescendo esses movimentos de circularidade, onde você estuda a origem, onde você estuda a origem da matéria-prima que você vai usar no seu produto e você estuda o que vai acontecer com ele. Então, seja implantando mecanismos de reversos, né? Ou seja, você pegar de volta para finalizar o ciclo, ou ainda que esse produto seja descartado da pior forma, ele não vai ter um impacto negativo, né? Então, a circularidade é isso, é você pensar do início ao fim como esse ciclo vai fechar, sem causar grandes impactos, né? Para que a gente possa ter sustentabilidade da nossa vida aqui na Terra, não é? Eu vejo muitas pessoas, vamos salvar o planeta. Não, vamos salvar o nosso corinho, nossa pele, a nossa vidinha, porque o planeta segue, tá? A partir de uma bactéria, de uma vida unicelular, se desenvolveu nesse planeta esse mundo de biodiversidade, tá? Então, se sobrar uma barata aqui, sobrou vida para virar mais um monte de coisa depois. Uma alga, uma mudinha disso ou daquilo, tá? A vida aqui se reinventa. Nós que daqui a pouquinho vamos ser expulsos de casa, né? Mais ou menos isso. Trazendo aí para umas analogias meio infantis, mas é isso. Então, isso que você coloca, né, das marcas artesanais, e aí é a sequência aqui da minha fala, que até ficou pouco tempo, mas eu já até comentei, né? Eu já produzi crochê e tricô para vender, e aí eu vejo muito agora na Semana Fashion Revolution aquela pergunta: quem fez as suas roupas? E aí eu coloco aqui: basta saber quem fez?
porque a gente vai, isso que você falou, a gente vai comprar de uma marca artesanal ou de uma artesã, a gente acha o produto incrível, nossa, que lindo, maravilhoso, aí vê o preço, a pessoa corre, tá? Então, eu participei de muita feira, as próprias camisetas, então, quando comercializava camisetas, óbvio que não era o preço da Renner e da C&A, não era R$ 20, né? Então, basta saber quem fez, porque aí, e no crochê e no tricô, isso é muito interessante, porque eu usava linhas boas, linhas assim, que só pela aparência da linha já era um produto bacana, né? E isso tinha um custo alto. E ainda tinha o tempo investido para crochetar e tricotar. E aí, quando eu comecei a ver que não vendia em função do preço, eu comecei a usar linhas grossas, agulhas grossas, para fazer mais rápido. Porque aí não tinha tanto peso da mão de obra por peça. E mesmo assim, era considerado caro, tá? E aí, então, se você for ver, e eu nem usava fio orgânico, fio certificado e tarará, nem tingimento natural. Aí você vai comprar uma fibra com certificação de orgânico ou outras certificações. Você vai colocar um trabalho artesanal da costura, do desenvolvimento da peça, né? A mão de obra disso. O tempo, se for um crochê, um tricô, a costura, o que for. Coloca um tingimento natural nisso, que é mais um tanto de trabalho, né? Que é mais um tanto de proposta ecológica em cima. E vai ver o preço final disso, né? Então, e é óbvio que tem pessoas que não vão ter poder aquisitivo para isso, tá? Mas eu estou falando aqui de quem tem poder aquisitivo e não faz essa correlação com o tempo que levou. Imagina, o algodão foi cultivado, alguém fiou, teceu, certificou, porque aquele cultivo teve um monte de cuidado para não usar produto tóxico, agrotóxico, fertilizante químico, né? Passou por um beneficiamento também com mais cuidado, também para reduzir impacto. Teve um trabalho manual, artesanal, teve um tingimento natural, ou seja, mais um tanto de impacto que está deixando de acontecer. É o ciclo todo, né? É a falta de visão do ciclo todo. E aí eu queria trazer um exemplo aqui de uma iniciativa que, quando eu vi pela primeira vez, eu confesso que eu torci o nariz. Que é a Made by You. É uma iniciativa que vende o kit de um blusão de tricô. Então, vem o número de novelos. Eu não sei se tem a agulha junto, mas vem o kit para você fazer aquela blusa, tá? Então, vem o número de novelos necessário, vem a receita da blusa e tal, por um preço X. Eu lembro que quando eu vi pela primeira vez, eu pensei, nossa, mas isso é muito caro, é só eu ir lá, é a mesma linha que a tal marca tem, é a mesma lã que tal marca vende, eu compro a lã por esse tanto e eu crio a minha receita e custa 3 vezes menos, né? A minha ideia na época era essa. Mas hoje eu vejo o valor disso, porque o pensamento que eu não tive é que a maioria das pessoas não faz tricô e crochê desde os 8 anos de idade, que nem eu. As pessoas, a maioria, elas não querem saber fazer, de fato, tricô e crochê, elas querem fazer aquela blusa. E a importância de você fazer uma peça para entender, para se apropriar do fazer, para entender o tempo que leva, a complexidade daquilo. Eu não sei aqui quem trabalha com isso, né? Não sei você, Amanda, se você já faz tricô e crochê, mas se vocês têm a memória da primeira vez que vocês pegaram a agulha na mão, o quanto é desajeitado, o quanto o ponto sai apertado que você não consegue nem puxar, né? E óbvio que depois vira um negócio quase que automático. Mas hoje eu vejo o valor que tem iniciativas assim que proporcionam para as pessoas experienciar o tempo das coisas, né? Se fala muito que tempo é dinheiro, e eu concordo, mas o inverso não é 100% verdade, né? Tempo é dinheiro. Com tempo a gente
disponível, a gente trabalha e faz dinheiro, né? É assim que funciona. A gente dá o nosso tempo num serviço e recebe o dinheiro. Mas com dinheiro a gente jamais compra o tempo que passou, né? A gente pode sim comprar o tempo futuro. Então, se eu tenho muito dinheiro, eu não preciso trabalhar, eu posso dedicar o meu tempo a passear, a fazer o que eu gosto e tarará. Mas eu jamais posso comprar o tempo que passou, né? E uma artesã, uma marca artesanal, pessoas que se apropriam do processo circular, elas investem o tempo delas. E elas precisam receber por esse tempo, tá? Então, a gente está comprando com um produto artesanal o tempo de alguém. E se esse tempo foi um mês, não é justo pagar o mesmo preço que uma camiseta, uma blusa de uma produção em série, feitas por máquinas, tá? E além de ser feito por máquinas, muitas máquinas são pilotadas por pessoas, a maioria delas mulheres, e que são pagas por peça produzida. E se elas estão passando por dificuldades financeiras, o que elas vão fazer? Gastar o tempo para produzir mais, para ganhar, às vezes, uns trocados a mais. E esse tempo é tirado da família, dos filhos, que estão geralmente em locais que talvez não sejam tão apropriados para essas crianças, porque elas não têm dinheiro para pagar alguém que cuide, tá? E ao mesmo tempo que elas não têm o tempo para dedicar para esses filhos. Então, para finalizar aqui, eu queria trazer isso, porque tudo está atrelado ao tempo, inclusive ao próprio conceito de sustentabilidade, tá? Quando a gente pensa em sustentabilidade na raiz da palavra, o que é sustentável, né? É um conceito que está diretamente relacionado ao tempo, tá? É sustentável a longo prazo, a curto prazo, né? O próprio capitalismo, essa forma de exploração, ela está sendo sustentada. Até aqui ela foi sustentável, ela está acontecendo, mas ela tem prazo de validade. Se a gente quer sustentabilidade de longo prazo, se a gente quiser ficar aqui com qualidade de vida, com ambiente rico, com ambiente saudável no longo prazo, e que todo mundo tenha direito a isso, que isso não seja para poucos, a gente precisa melhorar a nossa relação com a natureza, a gente precisa entender de onde vêm as coisas, a gente precisa se apropriar dos tempos, né? Do tempo que leva para produzir, quem está produzindo, né? Não basta apenas saber quem está produzindo, que nem eu falei, quanto tempo está levando para se produzir, tá? O que está envolvido nessa produção? E óbvio, gente, que a gente não tem, como eu falei mais cedo, como saber se apropriar de todos os processos industriais, de tudo que a gente consome. Então, é óbvio que o peso disso tem que recair, sobretudo, em quem está produzindo. Quem está produzindo que precisa investir em tecnologias melhores de produção, exploração, de transformação. Tá? A responsabilidade é de quem produz, de quem explora e transforma e coloca esses produtos à venda. A grande responsabilidade é de quem produz. Nós, como consumidores, e eu creio que eu estou falando aqui para quem pretende em algum momento criar produtos, mas também com consumidores, porque todos somos, né? Como consumidores, é importante a gente se apropriar do que é possível se apropriar, entender, valorizar, mas para pressionar, né? Para pressionar, e é por isso que hoje se tem movimentos de se obter produtos melhores, porque aí lá a grande indústria vê que as pessoas estão valorizando pequenas iniciativas que pensam dessa forma, produzem dessa forma, né? E aí começam a mudar de atitude, começam a buscar formas melhores também. Mas a responsabilidade é de quem produz, porque nós, como consumidores, não temos como saber dos processos de produção de tudo que a gente tem acesso para consumir.
mas é importante sim pressionar, tentar entender, né? Acho que é por aí. É bem isso mesmo, Vanessa. É importante, então, né, saber como foi feita, do que foi feita, o quanto tempo levou. Acho que parte daí a gente questionar tudo isso das empresas, é o que o Fashion Revolution questiona também. Infelizmente, agora a gente está com o tempo no final já, né? Estamos acabando o nosso tempo. Queria agradecer novamente a tua participação, Fashion Revolution. É sempre um prazer te ouvir. É muito enriquecedor. Muito obrigada. E, pessoal, que é da Ritter, eu vou deixar aqui o link para quem quiser deixar avaliação para ganhar as horas complementares, está no chat. E é isso, Vanessa, muito obrigada. Quer agradecer também, dar uma última palavra? Eu que agradeço, fico bem feliz sempre que surge esse tipo de convite, assim, para falar para um público diferente do que eu estou acostumada. Fico muito, muito grata mesmo pela oportunidade de estar aqui. Espero que tenha contribuído aí. Muito, com certeza. Sempre bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada. Obrigada, gente, pela participação. Tchau, tchau. Até a vista. Tchau. Até a próxima.